Olá, boa noite. Centro de Patos de Minas tumultuado. Consumidores e comerciantes voltam a reclamar de transtornos na Major Gotti. Polícia Rodoviária Federal desencadeia operação no final de semana prolongado. Patense é vítima de cyberstalking. Criação de Tribunal Regional Federal da 6ª Região pode dar mais celeridade a processos. Alta nos preços de materiais de construção afetam o setor. A Assembleia aprova alterações na aposentadoria dos servidores. Unipan entrega alimentos arrecadados durante as ações da campanha Cidade Solidária. Zema assina decreto que regulamenta a produção e comercialização de queijos artesanais produzidos em Minas. Mamoré pede que torcedores ajudem o clube com doações de alimentos. Além disso, a gente fala sobre o enfrentamento à pandemia em Patos de Minas. Fique ligado, estamos começando. Vai pegar a estrada neste final de semana prolongado? Então cuidado ao dirigir. Para garantir a segurança de quem trafegar pelas rodovias federais, a PRF irá realizar a Operação Independência do Brasil. A operação teve início à meia-noite desta sexta-feira e vai até a próxima segunda-feira, dia 7. A ação garantirá maior segurança de quem viajará pelas rodovias neste feriado prolongado. A redução de veículos na 365 foi pouco perceptível, né? Não houve uma redução drástica. E a gente imagina que por ocasião agora do 7 de setembro, como é um feriado prolongado aí, muitas pessoas vão optar por pegar a rodovia. A gente espera que não, mas estamos planejando para que, se isso acontecer, estejamos preparados, né? E por isso aí teremos as viaturas em ronda por toda a rodovia e aquela fiscalização em determinados pontos fixos que são escolhidos com base nos levantamentos estatísticos de acidentes nos anos de feriados anteriores, né? E também, claro, a equipe tem a liberdade para, se perceber alguma alteração na rodovia, fazer a alteração do local em que vai ser realizada lá aquela abordagem, aquele ponto fixo de fiscalização. E a gente chama atenção aí a respeito dos pneus e dos faróis ligados, né? Porque, embora não tenha chuva prevista, nós estamos num período de muita seca e às vezes, o motorista vai se encontrar com a queimada e fumaça na pista. Então, se tem fumaça na pista, é fundamental o farol ligado como garantia de visibilidade, que ele esteja atento já ao longe quando ele avistar a fumaça, né, que ele já comece a reduzir a velocidade do veículo, já transite em condições de segurança para tanto. Não pare na pista de rolamento, se tiver que parar, que utilize o acostamento, e se ele achar que tem condições de transpor com segurança a cortina de fumaça, que o faça em baixa velocidade. Daí a importância tanto dos faróis estarem ligados, que garante a visibilidade dele, distância em relação ao veículo de trás, cuidado com o veículo da frente, quanto os pneus, porque se ele precisar realizar uma parada mais brusca, o carro tem que segurar. Durante a operação, terá-se algumas restrições de tráfego para veículos longos e transporte de carga perigosa. Sendo assim, sexta-feira das 4 às 10 horas da noite, sábado das 6 da manhã até o meio-dia, e segunda-feira, dia 7, das 16 horas até as 22 horas. E em razão dessa restrição para veículos longos, que obviamente são mais lentos, a gente já deixa a primeira dica, que é o motorista, ao programar a viagem, já tente sincronizar o seu horário de estar na rodovia nesse horário que vai ter menos veículos longos, e a gente espera que o trânsito flua com mais tranquilidade. Aquele que descumprir a regra e for pego poderá ser multado em R$ 130,16, receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido. Uma patense nos últimos dias foi vítima de cyberstalking. O termo é diferente, mas a gente explica o que ele significa e como tudo aconteceu. Os crimes tiveram início há mais de um mês. A denúncia era de que a mulher, de 31 anos, estava sendo vítima de cyberstalking. Ou seja, ela estava sendo perseguida no ambiente virtual. O assediador realizava ligações, além de importuná-la via WhatsApp. Ele ainda dava provas que conhecia a rotina da mulher. Há mais ou menos um mês, a nossa cliente, ela tem família constituída, casada, tem filho, veio até o nosso escritório nos informando dos fatos, que alguns números
todos de DDD, não 34, vinha importunando no WhatsApp, mandando conteúdos pornográficos, chegando a fazer ligações de vídeo com o indivíduo se masturbando, e pegava conteúdo pornográfico, inseria a foto dela, dizendo palavras assim horripilantes, e temerosa, ela descobriu quem era essa pessoa. E descobrindo quem era essa pessoa, era uma pessoa do convívio dela, conhecia ela, já tinha frequentado a casa dela. Além de tudo, ela ainda proferia ameaças, dizendo que tinha visto ela andando de bicicleta em algum dia e ia pegar ela no mato, mais ou menos nesse sentido. Após registrar o boletim de ocorrência, uma ação judiciária teve início. Foram várias tentativas para garantir a segurança à vítima. Foi instaurado, então, um inquérito policial para proceder com as investigações acerca do caso. No entanto, a gente sabe que o inquérito policial tem uns prazos para ser cumprido e demora um pouquinho para ser concluído. Então, nós entramos com uma ação no juízo criminal. No entanto, foi indeferido. O juiz entendeu que não é aplicado a Lei Maria da Penha nesse caso por não se tratar de um convívio familiar. Então, nós ajuizamos a ação no juízo cível e o juízo cível declinou a competência para o criminal, alegando que se trata de uma competência criminal, não dele, como juiz cível. E aí nós recorremos, entramos com um agravo de instrumento e o tribunal entendeu que é competente, sim, o juízo cível para julgar esse tipo de caso. E aí o juiz analisou essa decisão, no entanto, indeferiu, falando que não aplica a Lei Maria da Penha nesse caso também, por não se tratar de convívio doméstico. E aí nós recorremos novamente, entramos com um novo agravo de instrumento, requerendo que fosse aplicada essas medidas protetivas, porque a nossa cliente estava totalmente desamparada. Até que na semana passada a Justiça concedeu liminar. O homem que agora é investigado, entre várias medidas, deve se manter distante da vítima por pelo menos 200 metros. E ainda deve responder pelos crimes de ameaça e importunação sexual. Desse segundo agravo de instrumento que nós fizemos, a desembargadora relatora no tribunal, que anteriormente já tinha confirmado a competência da vara cível para julgar o feito, ela também reconheceu a aplicação da Lei Maria da Penha para esse caso de cyberstalking. E ela não só reconheceu que aplica-se a Lei Maria da Penha, como também já deferiu medidas protetivas para essa mulher. As medidas protetivas deferidas foram a proibição dele de se aproximar a pelo menos 200 metros de distância dela, e ele também não pode manter nenhum contato com ela, seja pessoalmente, seja através das redes sociais. E essa questão é muito paradigmática, essa decisão, mesmo que liminar, né, não é uma decisão definitiva, mas porque não existe nenhuma lei hoje que proteja a mulher desse cyberstalking, né, nem do stalking, nem do cyberstalking. Então a mulher pode ter ciência de que, com uma jurisprudência sendo formada nesse sentido, um caso já prévio de que foi decidido dessa maneira, a mulher está protegida nesse sentido. Então, para outras mulheres que também sofram com essa questão do cyberstalking, que é essa perseguição online nas redes sociais, ela também pode ser amparada pela Lei Maria da Penha. Depois do intervalo, a população torna a reclamar de transtornos na Major Gotti. E alta nos preços de materiais de construção afetam o setor. Os cidadãos mineiros têm todo o direito de exigir uma prestação jurisdicional mais célere por parte da Justiça Federal. O objetivo de criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte, é proporcionar maior rapidez na solução de conflitos que tenham relação com os interesses da sociedade, como o sistema de saúde, meio ambiente, questões tributárias, combate à corrupção e controle das atividades administrativas da Federação. O novo tribunal, que ainda precisa passar pelo crivo do Senado, tem como objetivo desafogar o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que fica em Brasília. O local é responsável por questões judiciais de 12 estados e pelo Distrito Federal. Com a criação, haverá uma separação. Minas Gerais passará a ter uma jurisdição própria.
Neste caso, os procuradores da PRR6 serão os responsáveis pelos casos da região, uma vez que Minas Gerais é responsável por mais de 30% da demanda do tribunal atual. Deverá-se ter a criação de 18 cargos de procuradores regionais da República. O projeto prevê 57 novos cargos efetivos, preenchidos por meio de concurso público, além de 18 comissionados e 18 funções de confiança. A Justiça Federal tem trabalhado para não criar novas despesas. Ela tem alguns projetos para aproveitar os recursos humanos já existentes aqui, porque nós estamos vivendo uma crise financeira muito grande, e então o Congresso Nacional, o STJ tem tido essa preocupação de fomentar a instalação desse tribunal, mas sem gerar maiores despesas. Mas, evidentemente, que há uma cadeia econômica que gravita em torno do tribunal, que vai ser beneficiada, gerando empregos, movimentando mais a economia de Minas Gerais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a criação, justamente pelos gastos. Para ele, não seria o momento. A instância própria para definição é o Congresso Nacional. Então, eu respeito a decisão que vier do Congresso Nacional. Para a Procuradoria-Geral da República, a criação da regional garantirá a atuação do Ministério Público Federal. É para atender melhor o usuário, o cidadão, o jurisdicionado, que depende muitas vezes, tem que aguardar anos e anos para ter a solução do seu processo. E o tribunal sendo instalado aqui em Minas Gerais, nós teremos uma maior celeridade no andamento dos processos, né, na Justiça Federal. E Minas Gerais é um estado muito importante, né, e não pode ficar sem esse tribunal, é muito importante para nós. O centro de Patos de Minas viveu um caos hoje. Próximo a um feriado, perto do 5º dia útil do mês, as ruas estavam cheias. Além disso, comerciantes, pedestres e motoristas tiveram que lidar com os transtornos das obras de recapeamento na Major Gotti. Um verdadeiro caos. Por falta de sinalização, pedestres se arriscando ao atravessar a rua Major Gotti. Ciclistas sem saber o lugar certo de onde deveriam passar. Trânsito confuso. Para ficar melhor, deveria ajeitar um horário que fica acessível para todos, tanto para a obra como para o motorista que está na estrada. Lojas de portas fechadas. Prejuízo para aqueles que passaram dias sem trabalhar por força de decreto. Por causa da poeira que causou. Comerciante, eu creio que se não tiver porta de vidro para fechar, sujou as roupas todas. E mesmo assim, o cliente passa, a porta não está aberta. Aqueles que pensam que é o ar-condicionado ainda entra, mas alguns já passam e nem espera abrir. Está prejudicando bastante, assim, muita poeira, as roupas estão sujando muito, o chão não para limpo, por mais que a gente higienize e limpe, a poeira está incomodando bastante. A gente tem que espanar sempre as roupas e estar sempre preocupada com, sabe, porque a poeira realmente pegrina na roupa. E o cliente não quer levar roupa suja para casa, de forma alguma. O prejuízo acaba sendo seu. Com certeza. Para se ter uma ideia, fica até complicado para quem é pedestre. Como, por exemplo, nesse momento, nós estamos vendo que está sendo retirado alguns materiais aqui da Major Gotti. À frente, a gente pode perceber os pedestres, que acabam sendo prejudicados com a poeira que acaba entrando no olho. Horrível, né? Tem muitos outros horários do que esse horário. Esse horário é horário comercial. Fazer o quê, né? Construção de obra, né? Da vias públicas. O pedido é um só. Eles podiam resolver logo, porque isso já tem um tempo e eles acabaram arrancando, né, aquela parte fina do asfalto e agora está acumulando poeira, porque tem várias gretinhas assim no asfalto e nada, não vem concretar, não vem acabar, finalizar com isso. Os preços dos materiais de construção tiveram um aumento significativo durante a pandemia. Esse aumento afeta diretamente todos os setores da construção civil. O levantamento feito pela Câmara Brasileira de Indústria da Construção aponta que entre abril e julho, período inicial da pandemia em nosso país, os preços desses insumos dispararam. De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil em Patos de Minas, em dados gerais, houve aumento de 26% no material de estrutura metálica, de 50% na telha de aço e de 40% no preço do cimento. Alguns produtos, eu vejo o tijolo é um exemplo,
que foi em função de paralisação da produção. Outros aumentos é especulação, mas basicamente é a paralisação, a não produção, né? Além disso, o que chega ao entendimento dos empresários que trabalham direta ou indiretamente com a construção civil é que a justificativa para este aumento está principalmente na alta demanda que surgiu durante a pandemia e na desvalorização do real diante do dólar. Esse aumento é devido a duas situações: a desvalorização do real perante ao dólar e, com a pandemia, as indústrias, na sua maioria, ficaram sem estoque. Então, devido a elas ficarem sem estoque, a oferta e a procura precisou produzir mais e, com isso, o custo da produção delas ficaram mais caro. O Evandro, que é empresário e trabalha diretamente com materiais para construção, foi um dos afetados por esse aumento. Todo mundo está com um estoque relativamente baixo. E o que é que acontece hoje? Os clientes vêm aqui ou vai em outras lojas e não tem o produto que ele quer, e nós temos que tentar vender aquilo que nós temos. Porque se você quiser um produto hoje, independente da fábrica, em média, é janeiro de 2021 que vão te entregar. No setor da construção civil, o impacto também é grande, principalmente no que diz respeito a planejamento e orçamento da obra. Os preços que a gente fechou empreendimentos há 6 meses atrás não condizem com o de hoje. Então, pelo fato de não ter esse reajuste, como estão sendo reajustados os materiais, o que pode acontecer é que umas construtoras deixem de ter o lucro que elas imaginaram que iam ter, e algumas possivelmente ter até prejuízo. Além disso, o prazo para a entrega da obra também é afetado, devido à demora na produção e distribuição dos materiais. O cronograma físico da obra, que é o tempo que ela vai ser realizada, você não consegue mais cumprir, porque com a falta de estoque, que está faltando material no momento, com a falta de estoque, hoje você compra o material e ele tem que ser fabricado, ele não está em estoque para ser entregue. Então, entre ele ser fabricado e ir para o estoque e vir para o seu canteiro de obras, está se levando um tempo além do que a gente poderia esperar. A expectativa de reajuste nesses valores divide opiniões. Alguns desses produtos, eles vão manter o preço um pouco mais alto, eles vão reduzir, mas não vão chegar no que era há 5, 6 meses atrás. Mas alguns desses produtos, aço em especial, a gente acredita que a partir de outubro, aço e telha de aço e o próprio cimento, a gente acredita que ele vai ter uma redução. O que é que a gente vai ver? Vai ver o final de algumas obras, e 2021 nós vamos receber com muito pouca construção. Ninguém vai aceitar, a não ser que o mercado imobiliário, do dia para a noite, vire assim, um passe de mágica. Depois do intervalo, o Zema assina decreto que regulamenta a produção e comercialização de queijos artesanais produzidos em Minas Gerais. Os servidores de Minas Gerais terão que trabalhar ao menos mais 5 anos para conseguir a aposentadoria. Isso porque a Assembleia Legislativa aprovou nesta sexta-feira a proposta de emenda à Constituição 55, que faz parte do projeto de reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma exigência do governo federal para que os estados continuem recebendo repasses de recursos voluntários. Pelo texto, a idade mínima para a aposentadoria mudou de 60 para 65 para os homens e saltou de 55 para 60 para as mulheres que estão na ativa. Aquelas que ingressarem no serviço público após a promulgação da PEC terão que trabalhar mais 2 anos, aposentando com no mínimo 62 anos. O tempo de aposentadoria foi o tópico mais polêmico da PEC, que recebeu nesta sexta-feira 52 votos favoráveis e 21 contrários. Agora, de acordo com a ALMG, o texto precisa ser promulgado pelo presidente da Casa, Agostinho Patros, para começar a vigorar. A assinatura deve ser feita nos próximos dias.
As novas regras valem para todo o funcionalismo, com exceção dos policiais. Os militares foram contemplados pela emenda constitucional de número 103 do governo federal, que tem regime diferenciado. Já os civis, após protestos, conseguiram ter paridade nas regras. Com isso, as duas categorias poderão aposentar-se com a idade mínima de 50 anos para mulheres e 53 para os homens. O texto anterior previa 53 anos para as mulheres e 55 para os homens. O governador Romeu Zema assinou um decreto que regulamenta a produção e comercialização de queijos artesanais produzidos em Minas. A medida deve beneficiar 30 mil produtores rurais, que vão poder vender o produto para outros estados brasileiros. Leite, coalho, fermento, sal, tempo e amor. A receita de um bom queijo não foge muito dessa meia dúzia de ingredientes. O modo de preparo, porém, tem lá suas artimanhas, que é o que torna cada queijo com sua característica especial. A Cirlei produz queijo há mais de 10 anos. Antes, essa produção era dedicada somente à família e agora expandiu seu negócio e faz uma produção de queijo artesanal sob encomenda. Bom, eu costumo dizer que a gente sempre volta às origens, né? E eu tive a minha origem no campo, nas fazendas de leite, de queijo, então isso virou uma paixão. Eu transmiti essa paixão para minha família e hoje eu sou contadora e acabei me entregando assim completamente a essa arte, né? Na queijaria, todos os detalhes e cuidados contam. A barreira sanitária, redes de proteção, tudo que a Lei número 23.157, de 18 de dezembro de 2018, estabelece, que aqui é colocado em prática. E neste mês, o governador Romeu Zema assinou o decreto que regulamenta a produção e comercialização de queijos artesanais produzidos em várias regiões do estado. Desde 2018, quando eu entrei para a Procerc, eu venho fazendo essas adequações para atender a legislação, né? Então a gente já colocou as grades, barreiras sanitárias, sanidade do rebanho, boas práticas de produção. Então tudo já vem sendo seguido dentro do que a lei exige. Essa lei ela trata dos queijos artesanais como um todo. Então, todo tipo de queijo artesanal ele está sendo tratado nessa lei. E o decreto veio regulamentar isso. A medida deve beneficiar 30 mil produtores rurais que vão poder vender o produto para outros estados brasileiros. Atualmente, somente o chamado queijo Minas artesanal de casca lavada tinha regulamentação para ser produzido de forma legal no estado. A partir de agora, todos os queijos artesanais de Minas, independente de regiões caracterizadas, poderão ser habilitados. Aqui na região do queijo Minas artesanal mudaram pouquíssimas coisas. Nós temos uma região que já está bastante adaptada, nossos produtores estão bastante evoluídos nesse aspecto. E agora, além dos produtores, o consumidor também é beneficiado. Para o consumidor, o ganho é maior ainda, porque você ao chegar ao supermercado, você vai saber que se você estiver escolhendo um queijo registrado, você sabe que aquele queijo passou por todas as normas de segurança alimentar. Hoje, a produtora rural faz parte da Associação de Queijo Minas do Cerrado. Ela é a única mulher associada e, segundo ela, o grande desafio enfrentado é valorizar o queijo do Cerrado em todas as regiões. Eu encontrei lá queijos premiados, produtores com queijos maravilhosos e está sendo um prazer, uma honra para mim poder estar do lado deles. O queijo Minas artesanal, principalmente o do Cerrado, ele está sendo encontrado em todas as partes do país, né? Tem uma visibilidade imensa, ganha todos os concursos estaduais. Quando não ganha o primeiro lugar, ganha os outros 4 lugares. Então, todas as premiações onde um queijo artesanal do Cerrado participa, ele é premiado. A seguir, a gente fala sobre o Mamoré e sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas.
como de costume, a gente mostra agora como está o enfrentamento à pandemia e os dados do coronavírus hoje, aqui em Patos de Minas. Vamos à primeira tela. Esses são os dados relativos aos casos, aos novos casos e em relação às internações e óbitos aqui em Patos de Minas. Em relação a ontem, dia 3 de setembro, e hoje, dia 4 de setembro. Ontem eram 1.678 casos aqui em Patos de Minas, hoje a gente foi para 1.688. O percentual de cura ontem estava em 87,59% e hoje está em 87,96%. As pessoas que estavam se recuperando em casa, ontem era 169 e hoje são 172 pessoas. Em relação aos casos confirmados, ontem 1.909 casos confirmados e hoje 1.918. Os casos internados, a gente teve uma leve queda, ontem era 19 pessoas e hoje são 12. Em relação aos casos internados que estão em leitos de UTI, ontem eram 8 e hoje 5. E os óbitos confirmados, infelizmente, a gente teve um aumento de 3 óbitos. Ontem eram 43 e hoje 46. A nossa próxima tela é em relação à ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. São dados importantes que refletem como que está esse sistema, né? Como que é a demanda aqui na cidade. Bom, em relação à ocupação de leitos públicos e privados. Ontem a gente tinha um percentual de 49,19% dos leitos clínicos, hoje a gente tem um percentual de 40,98%. Em relação aos leitos de UTI, o percentual ontem era 73%, hoje a gente está em 76,92%. E a ocupação total ontem era 52,14% e hoje 51%. A nossa pergunta hoje é sobre como está o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas e a fiscalização de bares e restaurantes, por exemplo. Nós levamos essas questões ao prefeito. A onda amarela do programa Minas Consciente permitiu o funcionamento de mais setores. Academias, bares, por exemplo, foram autorizados a abrir as portas. O problema percebido por moradores e relatado à Prefeitura Municipal foi que houve aglomeração em alguns estabelecimentos. Nesse último final de semana, houve uma movimentação muito grande nos bares em Patos de Minas. Nós estabelecemos que o bar podia funcionar na sexta e no sábado, ou sábado e domingo, até as 12 horas, meia-noite, 0 hora, né? E que nos outros dias até 10 horas. Mas parece que as pessoas estavam assim com tanta ansiedade, com tanta vontade de sair, de ir para um bar, que houve alguns bares aí que ficaram lotados. Nós recebemos várias denúncias. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião aqui com o Major Michel, subcomandante do 15º Batalhão, para já estabelecer uma norma de fiscalização para o próximo final de semana. Vamos ver se a gente consegue conter isso, porque nós precisamos muito de que as pessoas usem máscara, de que as pessoas evitem aglomerações, de que as pessoas façam tudo o que é recomendado aí, porque essa doença veio no mundo inteiro e veio numa situação difícil para nós todos. Muitos telespectadores questionaram sobre a fiscalização nesses locais. Segundo o prefeito de Patos de Minas, ela acontece tanto durante o dia quanto à noite. Acontecem todos os dias. Nós temos uma equipe fiscal aí fiscalizando todos os dias e durante o dia também, não é só à noite não. Então a fiscalização da prefeitura é efetiva. Agora a gente acha interessante, né? Toda vez que o fiscal da prefeitura vai e multa alguém, a gente é criticado. Que a fiscalização da prefeitura teve aqui, porque fez isso, fez aquilo, e quando não vai, ou quando as pessoas acham que não está indo, criticam porque não está indo, né? Então é uma situação muito difícil a nossa. Enquanto isso, casos seguem sendo registrados na cidade e pacientes de outros municípios continuam sendo encaminhados para Patos de Minas, aumentando a demanda de leitos clínicos e de UTI. A demanda de pacientes de outra cidade em Patos, ela era muito maior. Cerca de 50% a 60% dos pacientes que estavam sendo tratados em Patos eram de outras cidades. Agora, depois que criaram as micros, que dividiram a macro em micro, que já era dividido, mas não equipado, diminuiu bastante. Mas nós, da micro-região, ainda está vindo muita gente para cá. Hoje, a grande maioria das pessoas que ainda vão para o hospital de campanha são pessoas de outras cidades. Para desafogar o sistema, segundo o prefeito, novos leitos serão criados. Isso porque 25 respiradores foram recebidos. Falta agora efetivo e outros equipamentos para que os leitos sejam ativados.
serão utilizados no hospital de campanha. Quase todos os municípios da nossa região receberam respiradores, não só Patos de Minas, da nossa região, quase todos receberam da FIENG, e todos vão fazer a sua adaptação, a sua instalação, mas também depende muito do material humano, né? Porque 25 respiradores aí, nós já vamos aí para 9, 10, 19, com 25, 44 respiradores, a gente não tem material humano para isso. E nem necessidade, porque hoje, dos 9 respiradores que estão lá, normalmente 3 ficam trabalhando, dos 9 leitos com respiradores, 3 ficam ocupados no máximo que aconteceu até hoje. Vamos falar sobre esportes. Com a determinação aceita pela maioria dos clubes em conjunto com a Federação Mineira de Futebol para a retomada das atividades do módulo 2 do Campeonato Mineiro 2020, a hora de se mobilizar para a disputa, né, da competição. Eu estou aqui com o Edson Reis, que é presidente do Mamoré, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Oi, Edson, boa noite, joia? Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, Edson, faltam poucos dias agora, né? A partir do dia 10 de outubro é que o retorno do módulo 2 está confirmado. Isso, as partidas iniciarão o dia 10 de outubro, né? Mas na próxima semana a gente já começa as atividades aqui, né? Apresentação de jogadores, comissão técnica, né? Todo aquele preparativo que antecede os jogos para a gente começar os trabalhos aí visando essa data 10 de outubro, que é o jogo, a primeira partida das 5 que terão aí nessa primeira fase. Edson, como que tem sido os trabalhos de vocês, né, enquanto diretoria, para a retomada desse campeonato? Na contratação de atletas, na organização do estádio? Então, a gente tem feito aí já todo o trabalho, né, para receber os atletas na próxima semana, comissão técnica, né, cuidando do estádio, do campo, né, revitalizando o gramado, né, o alojamento lá, a cozinha do estádio do Esporte Clube Mamoré. A gente tem feito todo o trabalho aí visando esse retorno aí e a gente poder dar as melhores condições para os atletas e a comissão técnica para poder realizar um bom trabalho. Eu sei que o elenco ainda não está definido, mas para o torcedor tem alguma informação de algum jogador que está ou não confirmado? Então, a gente está praticamente, vamos dizer assim, bem alinhado. Hoje a gente iria até confirmar a comissão técnica, né, mas o futebol é muito dinâmico e surge outras situações. Surgiu uma outra situação que a gente está avaliando, vai aguardar até o final de semana para que a gente possa anunciar, porque surgiu outras oportunidades aí. E a gente tem que aproveitar esse momento para a gente poder fazer um elenco bem forte, bem competitivo, para a gente conseguir o objetivo que é a classificação. Agora, o ideal é que os treinos sejam retomados já de imediato, né? Isso, na próxima semana, né, os atletas apresentando, aí é feito todo aquele protocolo, né, de admissão, né, o protocolo do Covid, e logo em seguida já começam as atividades, né, atividade física e dentro de, acredito, 1 a 2 semanas, atividades com bolas. Vamos agora a algumas novidades e ações que estão sendo feitas pelo clube. Primeiro a gente vai falar então de uma ação que acontece já no dia 12, né? Conta pra gente. Então, dia 12 a gente está realizando uma feijoada aí, né? Naquele sistema que a pessoa pode ir retirar o alimento no estádio, né? Uma feijoada com um valor de R$20 para os torcedores, né? Tá degustando aí essa deliciosa feijoada que a gente está preparando. E também, se for possível, no dia haverá presencial também, dependendo aí do decreto, da situação do Covid aí. Então, o dia 12, a partir das 11 horas, uma feijoada que a gente vai estar realizando lá no Esporte Clube Mamoré. Além dessa ação, a gente está fazendo uma outra que iniciou essa semana, que a gente está pedindo uma doação aí de alimentos para a nossa cozinha, né? A gente precisa de alguns alimentos básicos, o retorno do campeonato, os custos são muito caros, a gente está pedindo essa doação aí aos torcedores, apaixonados pelo Esporte Clube Mamoré, para ajudar a abastecer a nossa cozinha. Quais tipos de alimentos são prioritários para vocês nesse momento? E até porque a demanda, né, de refeições de vocês também é muito grande, né? A gente tem 4 refeições diárias, né? O café da manhã, almoço, café da tarde e um jantar. A gente precisa do básico, né? Arroz, feijão, óleo, leite, açúcar, macarrão, extrato de tomate, né? A polpa de tomate. Então, esses itens básicos, sal, a gente precisa para a gente poder adquirir os outros complementos.
Como que podem ser feitas essas doações? Se o time recebe ou se as pessoas podem levar? Então, as pessoas podem estar levando no estádio Bernardo Rubinger, né, amanhã, durante o dia, e terça-feira, a próxima semana, também pode estar indo lá entregando para a Fatinha, que cuida da cozinha, e o Rony também, que é a pessoa que cuida lá do estádio. Pode estar fazendo essas doações lá, que vai ajudar muito a nossa cozinha. E o pessoal está soprando aqui para mim, Edson, você tem alguma novidade em relação a uma parceria? Parece que já estão circulando comentários por aí. Então, tem algumas situações que a gente está avaliando. Hoje a gente ia definir a comissão técnica, mas surgiu essas outras possibilidades. A gente vai avaliar amanhã e depois, e segunda-feira a gente vai anunciar a comissão técnica e jogadores. Muito obrigada, Edson, pela participação e que o Mamoré tenha uma boa temporada por aí agora. Eu que agradeço e vamos torcer, chamar todo torcedor para poder ajudar e colaborar aí com o Esporte Clube Mamoré, que a gente precisa muito da torcida aí, de todo mundo apoiando o Esporte Clube Mamoré nessa fase aí, nessa reta final aí, que restam mais 5 jogos aí para a gente concretizar essa primeira fase e conseguir a classificação. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre algumas ocorrências que foram registradas hoje aqui em Patos de Minas. Um incêndio foi registrado na tarde desta sexta-feira na Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas. As causas ainda são desconhecidas. A ocorrência foi registrada às margens da Avenida Fátima Porto, próximo ao bairro Novo Horizonte. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 13h50 e chegou ao local às 2 da tarde para conter as chamas. Chegamos aqui, nós deparamos com a área já queimada aqui de aproximadamente 500 metros quadrados e o incêndio avançando sobre a vegetação de uma passagem de uma fazenda às margens do Corgo do Monjolo. Parte de uma propriedade particular foi tomada pelo fogo e levou-se pelo menos 1 hora de trabalho intenso para cessar as chamas e evitar novos estragos. Ainda não se sabe o que causou o incidente. O trabalho foi muito difícil devido ao tempo seco, baixa umidade, o vento mudando de direção a todo momento. Então os trabalhos foram bastante complicados. A causa exata nós não temos, suspeita-se de incendiarismo. O fato serve de alerta para que se evite jogar quaisquer objetos que possam provocar incêndios desta proporção. Nessa época de tempo seco, evitar jogar toco de cigarro em locais que tem vegetação seca, porque com o vento pode fumegar e dar início a um grande incêndio. Uma ocorrência registrada nesta sexta-feira pela Polícia Militar de Meio Ambiente chamou a atenção. Um senhor foi multado em R$5.000 após atear fogo em um lote vago. O caso serve de alerta. Frequentemente flagramos focos de queimadas, muito comuns inclusive nesta época do ano. Mas o Estado de Minas Gerais segue a Lei 12.651 de 2012, do Código Florestal, que proíbe a realização de queimadas de quaisquer tipos, o que aparentemente boa parte da população desconhece. Bom, e nesta sexta-feira, um morador da rua Otávio Borges, no bairro Bela Vista, foi multado no valor de R$5.000 após atear fogo em um lote vago. Aparentemente, ele não sabia que aquilo ali poderia dar multa e até informou a Polícia Militar que tinha o costume de fazer a limpeza desta forma no lote. Mas o fato serve de alerta para toda a população. A Polícia Militar ela foi acionada dando conta de que no local havia um incêndio. A guarnição chegou, constatou que o fogo estava dentro de um lote, né, um fogo alto, estava pegando fogo lá em resíduos. Foi acionada a Polícia Militar de Meio Ambiente, bem como o bombeiro, para conter essas chamas. Ao risco de o fogo atingir uma residência, causando dano ao patrimônio, ou até mesmo lesão a alguma pessoa. Nesse caso, a pessoa poderá responder, inclusive, pelo crime previsto no Código Penal, em que a pena ela é alta, né, 6 anos de reclusão, podendo ser inclusive aumentada. Com relação ao caso específico, ficou apenas no âmbito administrativo. A Polícia Meio Ambiente chegou, realizou os trabalhos e fez a multa aí. Ela é baseada no mínimo em R$5.000, aproximadamente R$5.000, tendo em vista ali a queima de resíduos sólidos. Além disso, existem métodos mais eficazes e legais
para que sejam realizadas queimadas controladas. Nós temos a proibição já descrita no Código Florestal, que proíbe a utilização de fogo para limpeza de terrenos, quer seja urbano, quer seja rural. Na área rural, nós temos a portaria da SEMAD e do IEF, que proíbe essas queimadas para limpeza de terreno, mas tem algumas exceções, onde a pessoa pode, devidamente autorizada pela SEMAD, utilizar do fogo para fazer limpeza de terreno, preservação, fazendo a queimada controlada, mas tudo com autorização da SEMAD ou do IEF. Pela lei do Código Florestal, cabe ainda penalidades para o descumprimento da norma. O crime ambiental ele é penalizado com a pena de até 4 anos, de acordo com o Código Florestal. Mas as fiscalizações elas são feitas pela Polícia Militar de Meio Ambiente e, caso ocorra a queimada, o Corpo de Bombeiros também aciona a PM para fazer a notificação. No caso de lixos e restos de materiais de construção, existe uma destinação mais adequada. Nesse caso, a pessoa deve acionar aí a telecaçamba, né? E eles têm, né, toda a autorização aí para poder dar a destinação correta a esse material. E em caso de dúvidas, a orientação é contatar os órgãos responsáveis para saber o que fazer. A população ela pode procurar a Polícia Militar, a Prefeitura, pode procurar o IEF, bem como Bombeiro, Polícia Militar de Meio Ambiente. Esses órgãos são capazes de tirar a dúvida da população e orientar da forma correta de se proceder. Você vai acompanhar agora o drama de uma grávida. A mulher vive um dilema para realizar o parto da filha. Isabela da Silva Rosa Avelino, 20 anos. Final de gestação e um grande problema vivido. A minha gravidez foi de risco desde o início, porque meu sangue é negativo. Aí eu estava fazendo acompanhamento na unidade de Sebastião Amorim, e só que ela era psiquiatra, ela nunca foi a médica mesmo de neném. Aí minha tireoide deu alta no início e agora no final deu alta novamente. A minha neném está com 4,7 kg e cheguei aqui no domingo, eles não me fizeram ultrassom, eles me mandou embora, só fez um exame nem de toque eles não fez. Eles me mandaram embora. Conforme recomendado, ela voltou ao hospital regional nesta sexta-feira. No entanto, uma surpresa. Ao contrário do que o primeiro médico disse, o segundo disse que Isabela deveria ir para o Hospital São Lucas. Aí ontem eu voltei porque fazia 40 semanas. Fiquei aqui de 1h até 8h da noite. O médico me garantiu que hoje de manhã, 7 horas, a minha cesárea estaria marcada. Aí eu cheguei aqui hoje... Antes das 7, eu cheguei aqui, era 6h30 por aí. E aí eles me enrolou umas 3 horas de prazo até me atender, porque disse que era troca de plantão, sabe? E aí eles me atenderam e agora eles falaram que não, que minha cesárea não está marcada aqui, que aqui não tem leito para mim. Quer que eu assine um termo falando que eu não quero ir para São Lucas, a questão não é ir para São Lucas. A questão é que eles falaram que era para me ficar de jejum de 11 horas da noite. E eu tô de jejum até agora. E também falou assim que caso eu não quisesse ir pro São Lucas era para me voltar para minha casa e amanhã de manhã eu voltava no outro plantão. Só que a questão é que eu tô sentindo dor. E eu não vou. Não tem como eu ir para minha casa e ficar passando mal na minha casa. Medo e incerteza se tornaram sentimentos de uma mãe que não vê a hora de ter sua filha nos braços. É constrangedor, né? Porque, nossa, eu espero essa menina tanto, meu Deus do céu. E eles fazer isso comigo, eu achei de verdade que eu ia chegar aqui e fazer minha cesárea hoje, porque eu não tô conseguindo nem dormir mais pelo tamanho que ela tá, sabe? Medo, muito medo. Tenho medo dela passar da hora de nascer e acontecer alguma coisa com ela. Nossa equipe procurou o Hospital São Lucas sobre o assunto e emitiu o seguinte pronunciamento. O Hospital São Lucas é porta aberta para a gestação de risco habitual, ou seja, a gestante poderá comparecer diretamente ao pronto atendimento e ou ser encaminhada via SUS Fácil para este estabelecimento. O médico especialista faz a avaliação. Sendo o caso de risco habitual, a gestante é submetida ao parto cesariana ou normal, vide a evolução da gestação. E em caso de alto risco, é encaminhada ao Hospital Regional de Patos de Minas.
E o NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você de casa que acompanhou. A gente volta com mais informações amanhã às 19 horas. Até mais.